amigos, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leitura Apaixonada. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Michelle Possani e hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo aqui de resenha para vocês. Na verdade, esse vídeo ele vai ser uma resenha e um veredito. Ele é da duologia Starter, que eu li aqui no meu Kindle, tá? Em PDF. Essa duologia, ela faz parte da TBR agora do meu primeiro semestre de 2024. E a primeiro chama Starters, o segundo Enders. Ela é uma distopia futurista que se passa num futuro apocalíptico. Ela tem bastante ficção científica. Gostei bastante desse livro. Vou trazer então aqui para vocês a história do livro. O Starters. Então, Starters é um nome atribuído aos muitos jovens, às crianças e adolescentes menores de 18 anos. Enders é o nome atribuído às pessoas já mais idosas, acima dos 60 anos. O que ocorreu nessa distopia futurista? É um futuro apocalíptico e ocorreu uma guerra chamada Guerra dos Esporos. Essa guerra foi a disseminação de um vírus. Eles já tinham a vacina para esse vírus. E foi quem tomou primeiro a vacina, né? Foram os mais fragilizados, que seriam as crianças e adolescentes, e também os idosos. E aí ocorreu que a população entre 20 e 60 anos que ficou no meio dessa população não deu tempo de receber a vacina. Então a maioria morreu. Sobrou muito pouca gente nessa faixa etária. Eles estão num futuro distópico onde a ficção científica tem uma tecnologia extremamente avançada. Então, na verdade, esses idosos agora, eles já estão vivendo cerca de 150 a 200 anos. E surge a Prime Destinations. É uma empresa que ela faz um aluguel de corpos. Como funciona esse aluguel de corpos? Os Enders, eles querem um corpo jovem para eles conseguirem viver e fazer coisas que com um corpo mais idoso eles não conseguem mais, embora tenha bastante tecnologia. Então essa empresa Prime Destinations desenvolveu uma tecnologia onde eles alugam os corpos dos Starters, que são os jovens, através de microchips implantados no cérebro, né? Na verdade ele é implantado na nuca das pessoas. E eles conseguem fazer uma transposição de corpos. Os Enders, eles conseguem que a mente deles vá para o corpo do Starters. Enquanto isso, os Starters ficam com a consciência adormecida. E eles levantam, né, do corpo desses Starters, e durante o período que dura o aluguel, pode ser uma semana, 2 semanas, meses, e eles ficam utilizando esse corpo. Existem algumas regras, né? Eles não podem danificar o corpo, eles não podem ter, assim, nenhum relacionamento, né, com esse corpo que não pertence a eles. Eles usam principalmente, eles escolhem, assim, Starters que são acrobata, que sabe luta, que sabe esquiar, coisas que eles gostariam de fazer e que um corpo mais idoso não conseguiria estar fazendo assim tão bem, mesmo com toda a tecnologia que eles dispõem. E aí começa a funcionar essa empresa um pouco na clandestinidade, né? Porque, na verdade, ele não é permitido que exista isso. E existem os Enders muito ricos que eles fazem vários aluguéis. Cada hora eles estão escolhendo um corpo diferente. Mas o que ocorreu? Quem que se submete a ser um doador? Os Starters muito pobres ou os que não têm avós para cuidar deles. Que ocorreu que os jovens menores de 18 anos, eles não podem trabalhar. Então, eles ficaram órfãos e à mercê da sociedade, de todo tipo de violência, morando a maioria nas ruas. Os que eram ricos ou que tinham avós estão sendo cuidados por esses Enders, porque os Middles, que seriam os pais desses jovens, eles acabaram por falecer por conta dessa epidemia. Então quem acaba sendo os doadores são esses Starters, que na maioria estão morando na rua. Por que eles moram na rua? Porque existem as instituições, o governo ele quer levar eles para as instituições, onde eles são como escravos deles, para viver nessas instituições. São orfanatos de piores qualidades possíveis. E aí, o que acontece? Os Starters que conseguem fugir dos inspetores e não ir para essas instituições, eles moram lá em prédios abandonados,
em lugares perigosos, onde o vírus ainda até está circulando no ar. E assim começa essa história nossa, né? A nossa principal personagem é a Callie. Callie. Ela é uma starter, junto com o seu amigo Mitchell, que vivem nas ruas. E ela tem um irmão, o Tyler. O Tyler, ele tem problemas de saúde. E por conta desses problemas, ela precisa de ter cuidados mais especiais com esse irmão. Então ela vai se submeter a ser uma doadora por conta de ajudar o irmão dela. Porque quem é o doador recebe grandes quantias em dinheiro que pode melhorar a vida deles. Então ela vai lá e aluga o corpo dela, né, como doadora por uma semana. Dá tudo certo, ela consegue fazer a transposição lá dos corpos. E ela assina novamente um contrato, dessa vez por um mês. Só que quando ela assina por um mês, ela acorda no corpo desse Ender. A mente dela, a transposição não ocorre como esperado. Ocorre como se fosse um erro nessa transposição dos corpos, e ela tá com a consciência junto ali. A consciência dela tá junto com a do Ender e altera. Uma hora ela escuta o Ender, uma hora ela escuta a dela, e ela tá lá, acorda no meio de uma festa onde ela vê os jovens, porque além de eles alugarem esses corpos, eles fazem com que o corpo do Start ele passe por uma limpeza, uma preparação onde eles ficam perfeitos. É como se fossem umas cirurgias plásticas. Eles têm uma pele assim que lembra uma boneca de porcelana, como eles falam, nenhuma doença, cabelos brilhantes, unhas perfeitas, tudo uma perfeição, um boneco de porcelana realmente. Eles ficam maravilhosos, lindos, todos eles. E aí nessa festa ela percebe que são todos muito perfeitos, muito lindos. Então ela fala, então aqui o que acontece? Não são starters que estão aqui nessa festa, são os Enders alugando esses corpos de starters. E aí ela começa a entrar nessa trama, né, de descobrir essas pessoas e o que ocorre tudo dentro dessa empresa. Ela vai mais a fundo dessa investigação, como ela tá com a consciência dela lá junto com os Enders, e acaba descobrindo que, na verdade, para os Enders mais antigos, a Prime Destinations tem um plano ainda mais elaborado. A partir desse momento vai ter um pouquinho de spoiler, né? Então quem ainda não leu, eu super indico esse livro, é muito legal, tem muitos mistérios para desenvolver, mas a partir desse momento eu indico que vai ter um pouquinho. Bom, então continuando, né? A partir desse ponto vai ter um pouquinho mais de spoiler, que nem eu já falei, por conta de ser um veredito já da duologia, né? Aí, o que acontece? A Callie, a nossa personagem principal, tá infiltrada lá no mundo dos Enders, dentro da Prime Destinations. E ela descobre que a Prime Destinations tem um plano ainda maior. Eles chamam os Enders que já são, como vou dizer, já são clientes da Prime, né? Que eles já alugam corpos várias vezes e eles propõem um tipo de aluguel diferente. Na verdade, seria uma compra. Eles alugariam para sempre o corpo de alguns starters que não tem família, que não tem ninguém que reclamaria caso eles sumissem. E aí esse plano começa a ser traçado para ser colocado em prática. E a Callie descobre então que essa empresa não é tão boa assim, né? Que vai acabar com a vida, vai matar, né? Ou como se matasse os starters para que eles pudessem viver para sempre naquele corpo, uma vez que alguns dos doadores, né, são todos em condições ruins, que geralmente estão nas ruas e já não tem alguns parentes, então eles pegariam aqueles que realmente não tem nenhum irmão, nem outro conhecido tão próximo e não reclamariam de eles sumirem, né, mesmo eles já tendo poucos direitos, né, de reclamação. E aí, junto com o amigo dela, ela vai lá passar por algumas coisas e tentar desmascarar, né, essa empresa Prime. E ela consegue. Então, aí no final do Starters, a gente vai estar vendo o fechamento, né, a destruição dessa empresa Prime Destinations. O dono dessa empresa é chamado de O Velho. Ele usa uma máscara e ninguém vê o seu rosto. Só que o que acontece com o fim dessa empresa? A Callie, depois de passar por várias aventuras, várias coisas que acontecem com ela e com a sua doadora que ajuda ela,
a busca de alguns outros starters que mesmo ricos haviam desaparecido. Aí eu não vou dar tanto spoiler de toda a história. Então, a empresa é fechada e ela acaba ficando com a que era a doadora dela, ela deixa em testamento, ela acaba falecendo, né? Porque na hora que fecha essa empresa tem uma guerra, né? E algumas pessoas morrem e ela fica com uma herança, né? Que seria uma herança que foi a inquilina dela, né? Que o doador e quem aluga o corpo seria o seu inquilino. Aí a inquilina deixou para ela uma herança, uma mansão maravilhosa. Ele traz pra gente também, eu achei bem legal, a parte assim dos ricos. Ele mostra mansões que parecem assim coisa de cinema, carros de luxo, são muito ricos mesmos, que são os Enders ricos, né? E aí ela se vê nessa mansão, consegue levar o irmão dela, tá muito contente porque vai conseguir trazer um tratamento para aquela doença inicial dele, que foi todo o motivo para ela estar se submetendo a ser uma doadora. E aí também o Mitchell, que é o amigo dela, inseparável, vai também morar com eles nessa casa. E eles têm uma pessoa que trabalhava, né, pra essa inquilina que morreu, e ela vai cuidar deles, porque eles têm que ter um responsável, né? Toma um golinho aqui de café. Eles têm que ter um maior de idade, né, responsável por eles, senão a instituição vai lá e pega eles mesmo, eles tendo a comprovação de que tem dinheiro. E aí essa pessoa fica sendo responsável por ela. Só que o que acontece? Mesmo com a Prime fechando, né, o principal aí da história, os chips que ficaram lá na cabeça desses chamados agora metais, que foram submetidos ao procedimento da Prime Destinations, tanto como inquilino como doador, eles viraram metais. Eles têm o chip na cabeça deles e não consegue ser retirado, porque essa tecnologia ela dispõe de uma proteção que quando tenta retirar a pessoa explode. E aí, o que acontece a partir desse ponto? Ela começa a perceber que também consegue, o chamado velho, ele continua lá, ele conseguiu fugir, embora a empresa foi destruída, e ele consegue controlar esses chips à distância. Então a gente entra aí no livro dos Enders, né? A partir desse momento, ele consegue controlar o chip, e na Kali, o chip dela é diferenciado, ela consegue conversar com ele, ela vê ele na mente dela, escuta, e conforme ele tenta controlar o corpo dela, e através de virtual, né, mesmo estando à distância, ele tenta controlar o corpo dela, e ela consegue se comunicar com ele através da mente, né, ela escuta a voz dele dentro da cabeça dela. Então, deixa eu só, tá muito barulho aqui, só um minuto, por favor. Bom, então a Kali aí consegue escutar o velho na cabeça dela. Uma outra coisa legal de salientar, né, é que quando foi no primeiro livro lá no Starters, ela acabou tendo um romance com o Black, um jovem starter que na verdade tinha esse velho dono da empresa dominando o corpo dele quando ela teve esse romance com ele. E aí agora ela tem esse velho na cabeça dela, só que ela odeia ele, porque ele é o dono lá da Prime Destinations, né? E quando ela teve aquele romance, ela não sabia que ele era o velho, o dono da Prime. E agora ela vai fazer o que o velho mandar, porque ela tá como uma escrava, né? Embora tenha conseguido acabar com a empresa, ela tem que fazer tudo o que ele tá sempre lá invadindo a mente dela. Acontece até uma explosão num shopping, uma pessoa que ela conhecia é explodida e tem um atentado a um shopping com um starter explodido, então ele pode explodir as pessoas lá, que nem eu falei, à distância. E ela vai estar obedecendo esse velho. Aí, conforme ela vai para encontrar ele, ela conhece Hayden, que seria o neto do velho, né? O Hayden se apresenta para ela como o neto do velho. E ele tenta ajudar ela. Ele tem um furgão de metal muito protegido. Ele diz que esse furgão, ele consegue proteger ela da comunicação com o velho dentro dele. E aí vai começar muitas aventuras. Eles passam por uma porção de coisas. Eu não vou deixar tanto spoiler aqui, pra estar desvendando todo esse mundo aí. Ela acaba descobrindo que o pai dela, ele deixou pra ela um Z-Driver, que é uma coisa onde tem uma... como é que eu vou dizer? Dentro desse Z-Drive
tem algumas coisas porque ele também trabalhou no desenvolvimento desses chips, mas ele tinha um propósito mais elevado, um propósito bom para esses chips, né? E acabou sendo utilizado dessa forma. E aí ela vai desvendando várias coisas dentro desse universo. É um universo muito bem construído, esses dois livros. O segundo é um livro assim frenético, você lê muito rapidamente, cheio de informações. Eu super indico a leitura, gente. Gostei muito, os personagens são muito bem desenvolvidos, bem construídos. Vale muito a pena para quem gosta aí de distopia. Tem muitas curiosidades, muito bem criado. E aí é a empresa, né, Prime, que cria todo esse universo aí dessa sociedade. O final foi surpreendente, muito interessante, tem alguns plots bem legais. E então aí ela vai confiar nesse Raiden e eles vão juntos aí descobrir, aí desvendar os mistérios, eles encontram várias coisas aí no caminho. Eu não vou deixar mais spoiler nisso. Então eu super indico a leitura, tá? Esse foi aí a resenha e veredito do duologia do Starters e do Enders, uma outra distopia futurista, né? Que eu tô lendo agora nesse semestre bastante desse gênero. Fica com Deus, gente. Boas leituras a todos. Até o próximo vídeo. Tchau! Oi, vou estar só acrescentando mais uma coisinha que faltou, uma informação que eu acho importante aqui também no veredito da duologia do Starters e do Enders, que é que eles estariam a um nível de um país, né? Ele não informa assim exatamente qual seria o país, mas essa Prime Destinations, ela é uma grande empresa, mas ela estaria a um nível de um país, aonde até ocorre uma parte onde eles fazem uma demonstração, né, do que conseguiria estar fazendo com essa transposição de corpos, e eles vão fazer um leilão para que outros países estivessem adquirindo esta tecnologia, tá? Então ela tá num nível de um país, não é assim uma empresa que atingiu o mundial, mas a epidemia sim, dá a entender que teria sido uma epidemia que tá mundialmente atacando as pessoas, né? Porque até a guerra dos esporos seria uma guerra entre países, né? E aí eu acredito que seja o americano, eles não dão assim uma informação mais precisa que seria o americano, ele fica meio que um país que seria fictício, né? E aí que desenvolveu essa tecnologia aí da Prime Destinations. E aí depois eles vão estar trabalhando aí junto para estar protegendo também essa tecnologia. Aí deixando assim um pouquinho mais de spoiler, mas eu tinha que completar isso por ser mesmo o veredito da duologia, tá? Então agora sim, gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa seu like, vou pedir para vocês estarem vendo outros vídeos do canal e se inscrevendo também se vocês gostarem. Boas leituras a todos, fica com Deus, até o próximo vídeo.